Olá! Enquanto o pessoal vai entrando. Olá, Ricardo Barata. Vou colocar, fixar o comentário. Design. Uma solução. Olá, Rato Roy, deve ser a Flávia. Estava tentando falar comigo. Design, solução. Vou escrever no comentário, gente. Solução para resíduo plástico. Publicar. Vamos ver se eu consigo fixar o comentário. Fixei. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, vou dar um tempo. Danizinha, você está solicitando para entrar, é isso? A gente tem uma convidada hoje aqui, que é a Flávia Vanelli, da Rato Roy. A gente vai falar sobre soluções do plástico, soluções para resíduos plásticos, na verdade. E o que o design tem a ver com isso e o que a Rato Roy está bolando a partir de agora. Flavinha, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar ou a gente já começa? O que você acha? Vou aproveitar que o pessoal tá vindo, eu vou colocar umas imagens da Rato. Vamos lá. Vou começar com... Depois a Flávia conta quais são os collabs, porque a Rato Roy é uma marca que trabalha com design de superfície. Ela vai explicar o que é isso. E geralmente trabalha em collabs, né, com outras marcas. Depois a Flávia conta quem são elas. E vou passar essas imagens, Flá, até o pessoal entrar. Esse vestido, para vocês terem uma ideia, ele é feito de plástico reciclado e tem plástico de nylon de paraquedas na mistura. Depois a Flávia conta um pouco dele também. Cadê as minhas imagens? Vamos voltar para elas. Que eu fico pequenininha. Flá, será que eu te chamo? Essa é uma embalagem que a Rato Roy está desenvolvendo. Eu acho que é para Fernanda Yamamoto, né, Flávia? Depois você conta também. Que é muito bacana, é feita de esse saquinho, que é o saquinho da embalagem, ele é feito de plástico prensado de sacolinhas de supermercado. Depois a Flávia conta se tá com outros tipos de materiais que eles estão usando. Esse é o óculos da Sagui Óculos, é uma marca de óculos que foi uma collab com a Rato Roy, com esses plásticos prensados. Muito interessante. A gente fez um estudo do ciclo de vida, da rastreabilidade desse óculos junto com a Rato Roy. Outra imagem. Essa é uma luminária que a Rato Roy faz com o plástico reciclado, que é muito bacana. A gente tem na Materioteca, essa luminária faz um sucesso. Já foi para produções de Casa Vogue e outros lugares mais. O que mais que eu tenho de imagem da Rato Roy enquanto o pessoal entra? Essa collab é muito legal, depois eu quero que a Flávia fale, eu não me lembro quem é o artista, mas isso a gente sempre indica para os nossos clientes que estão inventando algo como um acessório, uma roupa para usar esse plástico, muito bacana também. Eu acho que é isso, Flá, vamos entrando? Cadê você? Rato Roy e Lumeireres. Não, vou aceitar só a Rato Roy, né? Acho tão legal isso das pessoas para
para entrar. Vamos ver se deu certo. Raquel Finotti, não sei se você está aí ainda, minha aluna. Oi, Carol, tudo Olá, bom? tudo e você? Tudo certo, meu áudio tá bom? Vocês estão me ouvindo direitinho? Super bom, Flá. Ai, coisa Oi, boa. Raquel. O pessoal fica pedindo para entrar, eu acho ótimo isso. Eu não sei se eles clicam sem querer ou se querem entrar mesmo. Eu acho muito bacana. Um dia a gente deixa, né? Já fiz muito isso de clicar errado, Carol. Lu Meirelles, a próxima você entra, tá? Não teve problema nenhum, adorei. Uma conexão nossa. Flá, muito obrigada pelo convite. Vou aproveitar esse comecinho para explicar por que a gente está fazendo essas lives aqui da matéria. Para quem não sabe, a Matéria Lab é uma consultoria, né? A gente ajuda marcas para transitarem para a sustentabilidade. É um trabalho de gestão, bem de longo prazo. E, paralelo a isso, a gente tem uma materioteca. Essa nossa materioteca é um espaço de pesquisa de materiais sustentáveis, pesquisa de materiais e tecnologia também. E tem um espaço físico que fica na Madalena, na Vila Madalena, em São Paulo. E agora ele está num lugar digital e a gente está aos poucos colocando ele a serviço da sociedade. Então fiquem ligados na Matéria Lab no Instagram, porque aos poucos a gente vai contando essa novidade. E ao longo de uns 10 anos, talvez um tiquinho mais, a gente pesquisa matérias-primas sustentáveis e a gente faz uma certa rastreabilidade quando a gente pergunta, né, para aquela marca do que é feita, né, aquele produto, aquele no tecido, aquela placa, aquele piso, aquela tinta, né, ou aquela borracha, cimento, cerâmica, fibra, semente, madeira, um monte de coisa que a gente tem lá, né? São várias categorias que a gente tem lá na Materioteca. E quando a gente entra em contato com aquela marca ou com aquela pessoa que desenvolve aquele produto, a gente faz muitas perguntinhas para essa pessoa. E as perguntinhas a gente chama de rastreabilidade, por quê? Porque a gente pergunta de onde veio, né, o material principal ou os materiais principais, quem fez, quem fabricou, como que distribuiu, quanto que usa de água, quanto que usa de energia, quanto que gera de resíduo, qual que é o potencial, né, de reciclar de novo. Enfim, a gente faz tanta pergunta para essa pessoa, para essa marca, e a gente achou uma maneira de catalogar isso. E então a gente tem esse acervo. E eu conheci a Flávia por conta de uma pesquisa, né? Depois você até me ajuda a lembrar de onde a gente se falou a primeira vez, Flávia. Eu tenho a impressão que você Pode deve ser deixar. melhor do que eu desse tipo de coisa. E quando a gente conheceu o plástico, né, que chama Bioplastic, né, da Rato Roy, a gente fez esse tipo de pergunta e é sobre isso que a gente vai falar hoje, né? A gente já sabe como que é esse mecanismo, mas o meu papo aqui com a Flávia é para que ela também responda algumas perguntas para que vocês também tenham conhecimento desse produto e para a gente também ficar sabendo as outras coisas que a Rato Roy faz, mais uma vez nessas collabs super bacanas que elas desenvolvem. Flá, obrigada pelo convite. A gente vai começar a fazer várias lives agora com esses fornecedores, né, que a gente chama da Materioteca. Você é a segunda e a gente está chamando pessoas que são bem próximas mesmo, que a gente conhece há muitos anos, né, que a gente já tem uma relação de longa data, por facilidade também de marcar, de conversar e porque para honrar, né, essa relação tão antiga, né, de 10 anos mais ou menos que a gente tem com algumas marcas que nos ajudaram também a formar a material. E queria aproveitar para você se apresentar. Eu já falei da onde você é, da Rato Roy e tudo. E queria que você contasse um pouquinho de você, como começou a Rato Roy, quais os collabs que vocês estão trabalhando hoje. Aí depois a gente continua com o papo. Carol, primeiro eu queria te agradecer, é sempre uma honra conversar contigo. A gente sempre aprende muito, é sempre muito gostoso estar perto da Materiolab. A Materiolab, eu acho que foi uma das pioneiras, né, no Brasil, trabalhando com o protagonismo dos materiais.
Eu me recordo quando a gente começou lá no início da Rato, a pesquisa da Rato começa em 2008. Em 2012 a gente se estabelece como empresa e um dos primeiros lugares que a gente visitou foi a Materialab, lá na Vila Madalena. A gente foi super bem recebido e ficou muito contente de ver que a gente não estava sozinho, né, no Brasil. A gente tinha aí uma coisa muito grande se formando, né? A Materialab estava lá à frente, já levando essas soluções para moda, levando essas soluções para arquitetura, levando essas soluções para o design. Então eu fico muito feliz de estar aqui, muito feliz de conversar contigo e de falar de uma coisa que eu sou tão apaixonada, que é a Rato Roy, e o design circular, os insights de design circular que a gente vem usando no desenvolvimento do nosso produto, no desenvolvimento dos nossos materiais e na forma como a gente vem encorajando, incentivando o mercado também nessa transformação. A Rato, ela começou com um propósito gigante, que era conscientizar tanto as indústrias, porque elas têm a sua responsabilidade, elas têm um papel importantíssimo, como os consumidores no uso dos materiais, no uso mais inteligente dos recursos. A gente sabe o quanto é importante, né, e quanto o design é importantíssimo para que a gente possa trabalhar numa nova economia de materiais, né, principalmente de plástico, que é a cadeia onde a Rato está inserida. Quando Ô, a Flá, gente até te perguntando sobre isso, quando você falou que vocês foram nos visitar lá na Matéria Lab, na Vila Madalena, foi meados de 2010, 12, alguma coisa assim, já? Qual foi o Exatamente, motivo da 2012, gente se mais ou menos. encontrar? Como que você nos achou, assim? O que que você estava buscando já naquela época? Quando a gente começou a fazer a nossa pesquisa lá em 2008, e a gente fez a transformação disso num material, e a gente começou a desenvolver, né, algumas teses, né, e colocar isso, submeter isso para proteção intelectual, né? A gente estava tentando buscar os caminhos de inovação no Brasil, a gente sabe que não são os mais claros. A gente foi procurar aqui parceiros, quem é que estava trabalhando com isso em inovação de materiais. A gente sabe que não é um tema fácil, não é um tema que todo mundo trabalha, principalmente do ponto de vista do design, né? E aí a gente encontrou vocês nessa pesquisa, foi nessa busca, Carol, que a gente encontrou, marcou a visita com vocês e lá teve acesso a toda a pesquisa que vocês fazem, né? Vocês já trabalhavam com Casulo Feliz na época, que foi a primeira live, né, Carol, que você comentou que você fez. E para a gente foi muito rico, porque realmente eram empresas que já estavam pensando da forma como a gente pensava, que é exatamente a questão do uso mais inteligente dos recursos, né? Sejam eles do universo dos residuais ou do universo dos materiais naturais, vocês já estavam à frente disso, reunindo, né, esse mapeamento que vocês têm hoje, que cresceu tanto, né, Carol? Nossa, até quero perguntar ainda sobre o Bioplastic, mas aproveitando que você falou, a gente tinha na época nem, acho que 100, cento e poucos materiais catalogados. Hoje a gente passa de 400 e assim, deve ter chutaria, não sei se a Marina está aqui, que trabalha comigo, que ela é que mais está a par dos números, né? Daqui a pouco a gente deve soltar esses números no Instagram mais apropriadamente, assim, mas a gente deve estar hoje nos 400 e tantos materiais catalogados e 400 e tantos a catalogar. É muito legal, porque antigamente a gente ficava fuçando e atrás, agora em qualquer notícia da internet a gente capta algum material. As pessoas mandam as notícias para a gente, ou seja, tendo referência. Olha isso aqui, que legal, você já conhece, né? Ou até as marcas nos procuram para a gente ter no acervo. E uma coisa que eu queria falar, falando do acervo até, e já entrando de novo para vocês, para falar do Bioplastic, que eu queria saber se o Bioplastic foi o primeiro, né, material que você fez. A gente cataloga em 3 categorias. Né? Então, tem uma categoria que a gente chama de materiais naturais, que geralmente são aqueles vegetais ou animais. Né? Então, é fibra, semente, bambu, madeira, tudo que é feito de algodão, tudo que não tem algo sintético, que é bem vegetalzão mesmo, e animal mesmo, né? Pele, osso, tem isso no mercado. A gente não tem julgamento na matéria. A Materioteca não é vegana. Né? A gente auxilia quem quer ser vegano a encontrar os vegetais e por aí vai. Né? Mas a gente tem os animais e os vegetais. E a gente tem os minerais,
Só que é muito legal, porque os minerais, que é plástico, mineral e fóssil, né? Plástico, borracha, aço, vidro, alumínio, todos os metais, cimento, cerâmica, né? Que geralmente é tudo que está embaixo da terra, né? São brutos e duros e muito difíceis de extrair, muito difíceis de decompor. Olha que interessante, esse tipo de material mineral está migrando de representatividade na nossa materioteca e, portanto, no mundo, né? Porque a gente é uma amostragem do mundo, né? Para os materiais feitos de resíduo, que é a terceira categoria. Então, eu acho muito legal que a gente podia até puxar já esse gancho para trocar ideia, né, do benefício dos produtos que você faz, porque tudo que é vegetal e animal, né, a gente manipula e a gente tem uma condição de manter no mundo, né, e plantar e colher, e plantar e colher, né, ou manusear e ter e devolver. A gente tem condição de ter aquilo, né, por muito tempo. Até que a gente chama de materiais renováveis. Os minerais e os fósseis, é tão bruta, né, essa extração, essa retirada, que quanto mais, se a gente tirar, a gente mantiver no mundo, numa circularidade, né, é muito melhor para a gente, porque a gente vai deixar de extrair, ou vai extrair bem menos, né, vai exigir menos do planetinha, né, e a gente vai fazer um bom uso disso, não vai perder recurso e parará. Então, eu achei muito legal, porque hoje, 50% do nosso acervo, um pouquinho mais, é feito de resíduo, é de origem residual. E aí eu puxo o gancho para você, porque você comentou que vocês trabalham na circularidade, né, que é o que você gosta e brilha os olhos. E o Bioplastic que até mostrei aqui um pouco antes de você entrar. Quem não viu desde o comecinho, depois entra lá no IGTV que vai ver o comecinho. Depois a gente vai postar mais coisas, mas é feito de resíduos plásticos, né? Conta um pouquinho da onde vem esse material, que material é esse, como que ele é oferecido. Exatamente, Carol, como você falou, eu acho que a principal característica do plástico também é o pior problema dele, que é a questão da durabilidade, né? Então, quando a gente fala desses materiais que têm uma dificuldade enorme de extração, né, que tem aí várias questões ali intrínsecas, a gente precisa pensar como usar esses materiais em ciclo fechado. Né? Então, como a gente pode usar de um jeito mais inteligente para que eles se mantenham em uso pelo máximo de tempo possível, usando exatamente a questão da durabilidade a favor do produto e não contra, como acontece com os plásticos de uso único, né? Que é algo que a gente precisa combater muito. E também a questão de como a gente pode encorajar todas as possibilidades de reparo, de atualização, né? Tudo que a gente pode trazer para que aquele produto ele tenha um ciclo muito maior que não só a reciclagem, né? Então é um pouco disso que a gente busca. O Bioplastic foi o primeiro material que a gente desenvolveu. Eu sou designer, né? Sou designer de produto. Como designer de produto, me incomodava muito a questão dos materiais, né? A gente, como designer de produto, a gente não aprende a pensar material, a gente aprende a selecionar numa gama de materiais os produtos que a gente vai utilizar para aquele projeto específico, né? A gente não tem a cabeça do desenvolvimento. Isso me incomodava um pouco, eu me questionava muito, eu sempre fui muito questionadora, e eu questionava muito esse status quo, né? Como que a gente podia, então, como é que eu como designer podia atuar não só no desenvolvimento do produto, mas eu podia olhar um pouco mais para trás, olhar um pouco mais para o desenvolvimento de material e também para o desenvolvimento de insumos, porque eu achava que o design ele podia estar em todas as frentes, né? Ele podia estar em toda a cadeia e não só ali no desenvolvimento do produto ou só depois lá no final, na comunicação, na forma que a gente apresentava isso para o mercado. Pensando nisso, eu comecei a fazer uma pesquisa e começou a me incomodar muito a questão da falta de estrutura que as cadeias de reciclagem possuem no Brasil. A gente sabe que o Brasil tem uma taxa altíssima de poluição plástica. Se a gente vai olhar para as nossas praias, 70% de todo o lixo encontrado nas praias são plásticos. A gente sabe que esse material é um material que tem uma nobreza gigante,
e que a gente precisa encontrar uma forma de uso dele de uma forma mais inteligente, porque se ele for para um ciclo curto, a gente precisa substituir por materiais renováveis, como você mesmo comentou, né? Você já tem aí várias possibilidades dentro da Materioteca, da Materiolab, para que isso aconteça, e cada dia surgem mais. Estou muito feliz com esse momento do mundo em que a gente vê nascer em diferentes empresas essa preocupação, e a gente vê várias empresas agora rapidamente trazendo possibilidades para o mercado de fontes diversas. E o Byplastic, ele nasceu assim. Eu comecei a entender um pouco como era essa cadeia de reciclagem no Brasil, olhar para o maior problema da gente, que é a embalagem, nessas embalagens que são utilizadas tanto para transporte, porque a gente usa material industrial, como também para embalagens de alimentos, que são também um grande problema no Brasil, e a transformação disso de um jeito mais simples, né? Tudo que a gente vê de plástico é muito tecnológico, tem muita máquina envolvida, muito uso de energia, muito uso de água. A gente queria simplificar o uso disso, a transformação disso, e desenvolveu uma técnica que é semi-industrial, né? Porque tem muito trabalho manual ainda na montagem dessas lâminas, né? O trabalho é todo manual, para depois a gente fazer o processamento disso em lâminas, que são lâminas de várias espessuras. A gente começa com a lâmina de 0,3, que é uma lâmina costurável. Então, antes, no comecinho da live, a gente viu um casaco que foi feito pelo Jorge Feitosa, que é um designer que trabalhou de forma colaborativa com a Rato, na transformação daquela jaqueta, e que pode dar ideia aí para capa de chuva, para um monte de possibilidades, porque o material é impermeável, né? A gente tem outras... A capa de chuva é de 3 milímetros? É 0,3, isso, porque daí ele é costurado. E quando dobra, fica com aquela marquinha ou não necessariamente? Por ser levinha, a gente tem essas amostras, eu acho, e eu lembro de uma que a gente pega, fica parecendo um... Eu vou falar uma coisa completamente nonsense, mas fica parecendo um crepe de seda, vai? A gente dá uma amassadinha assim, é tão bonito aquilo, né? Cada material ele tem uma particularidade, mesmo dentro do que a gente usa, que é polietileno e PP, tá? Porque a origem residual dele vai dar uma diferenciação. Então, tem alguns que vincam um pouco, né? Ele não chega a rasgar, ele não rompe, ele tem a mesma durabilidade que tem o plástico em si, e tem outros que não. Então, vai depender muito da forma como a gente processa e a origem dele para a gente trabalhar com essas características. Vamos falar da origem, Flá, porque o que você entrega do Byplastic é uma lâmina, né? Que tem gente que pode olhar como tecido e tem gente que pode olhar como um revestimento, né? Ou seja, depende muito do olhar criativo do designer ou do arquiteto, da arquiteta que vai aplicar isso, né? Quando a gente tem conhecimento do que é, né, o material, a gente consegue aplicar de uma forma mais inteligente e abrangente. Então, me fala um pouco da origem disso. São sacolinhas... Quando eu tive conhecimento, eram sacolinhas plásticas meio que de supermercado, prensadas, né? Só que depois de um tempo que a gente veio conversando, a gente até falou sobre... de repente a gente pode fazer uma renda no meio... ou seja, você até falou agora do PET e do PP, né? Então, quais são as possibilidades de origem desse plástico para a gente manusear e prensar desse formato ainda mais semi-industrial, né? Artesanal ainda? Então, Carol, assim, ó, a maioria das embalagens que estão no mercado ainda são multicamadas. Essas embalagens multicamadas a gente não consegue transformar. Isso é até um ponto bem importante para quem é designer, precisa pensar em embalagem de produto. Tentem encontrar, desenvolver se é de plástico, desenvolva com monomateriais, né? Material único. Não essas multicamadas, né? Porque elas geram uma dificuldade imensa para a transformação depois e a continuidade desse material no ciclo, né? A gente usa polietileno, principalmente polietileno. Polietileno essas embalagens flexíveis. Então, todo tipo de alimento que tem uma embalagem flexível e que ela é monomaterial, a gente consegue utilizar. Também há embalagens de shampoo
shampoo, a embalagens de cosméticos que também são feitas de polietileno. Isso é uma coisa que a gente tem visto de diferença também que está tendo na cadeia produtiva do Brasil, que é tentar substituir alguns materiais que têm uma dificuldade maior de reciclagem, como a PET, por polietileno, porque polietileno você consegue processar com baixa temperatura, né? Você não precisa de altíssima temperatura, de muita energia. Então a gente vai vendo aí que há algumas possibilidades de escolha que vão tornando o trabalho mais fácil. Mas hoje, então, a maioria são embalagens de alimentos, essas embalagens flexíveis, mas a gente usa também outros tipos de embalagens, como embalagem de shampoo, desde que seja polietileno. Aumentamos também o nosso trabalho por uso de PP. Então, por exemplo, tudo que é mais fino da Rato Roy, como o Biplastic 0.3, o 0.5, que tem um pouquinho mais de estrutura, a gente usa para encaixe, e 1 milímetro é feito de polietileno. Quando a gente começa a subir as nossas lâminas, e daí começa a trabalhar com ladrilho, com outras possibilidades, a gente começa a usar PP. PP também é muito comum em embalagem de produto de limpeza, né? Embalagem de detergente, enfim, de shampoo, de cosmético. Então a gente vai fazendo isso, a gente não faz misturas, porque depois também tem uma dificuldade de fazer essa reciclagem, né? A gente pensa que nada na produção da Rato, a gente não tem desperdício, então tudo que sobra, que a gente precisa cortar de apara, né? O que a gente precisa de ajuste, volta para a flocagem, a gente coloca de novo no nosso processo. Por isso que é muito importante não ter mistura, né? Eles serem feitos de uma composição única. E muito recentemente a gente começou, por conta de demandas de empresas, hoje, além do trabalho que a gente faz com cooperativas e com recicladoras, pequenas recicladoras que fazem a coleta desses materiais para a gente, tanto de pós-uso industrial, como eu comentei, tem muita embalagem de transporte que são utilizadas para que o material vá para que tenha esse manejo dos materiais, como também de uso doméstico, né? Então a gente tem essas cooperativas, essas associações que separam para a gente esse material por cor e por tipo. Tem uma dificuldade imensa de fazer isso. Que agora que você já comentou, né, o que é o material, até a Biojoia está perguntando se PP é polipropileno. Sim. Exatamente. E o PP é o que ela comentou agora, que são aquelas mais... não são de toda rígidas, mas são aquelas mais de produto de limpeza, né? Garrafinhas mais durinhas, né? Se aperta, ela ainda é mole, mas já começa a ter uma certa rigidez. Então, é proveniente desse tipo de produto e geralmente são os catadores que trabalham com vocês em parceria. E isso era uma coisa que eu ia te perguntar, ia te pedir para você falar também sobre essa história da mistura, né? Porque o plástico aliás, tudo, né? Quanto menos a gente mistura, mais fácil, né? É a circularidade pós, né, uso. Então, muito legal vocês pensarem não só em ser circular, né, em ter um material de origem residual, né, mas também em proporcionar que ele continue esse ciclo, né, depois do uso. Super bacana. E uma coisa que eu ia te perguntar também, além da mistura, é sobre a cor. Como que vocês fazem? Porque eu já vi, na Materioteca a gente tem vários materiais de vocês que são misturadões, e tem os finos, os grossos, os que são translúcidos, outros que não deixa passar a luz e tal, que eu até mostrei a luminária aqui no começo, né, das fotos, que eu acho super legal aquela luminária, e até inclusive uma das luminárias que a gente tem na Materioteca, ela é inteira branca, quase inteira branca, né? Esse casaco que a gente mostrou, né, essa capa de chuva na imagem, ele é inteiro azul praticamente. Então, como que é para vocês isso, assim, de ter facilidade, de ter essa cor? Geralmente o cliente já especifica e vocês vão atrás, ou é o que é igual cesta de orgânico, é o que tem? Então, Carol, a gente não coloca corante, né? É um material como ele veio da cooperativa. Então, a gente precisa ter um trabalho muito grande de parceria com as cooperativas e com as recicladoras, porque é lá que está a mágica. Eles separam por cor e por tipo, né? Então, a gente consegue... Claro que não tem uma homogeneidade, então se você for ver o material que é todo branco da gente, nunca vai ser
um branco homogêneo, né? Ele vai ser um branco com muitas possibilidades de branco, às vezes um pouco acinzentado, às vezes um pouco off-white, às vezes um pouco ocre, enfim, ele vai ter uma mistura. Os azuis também nunca vão ser uma totalidade de azul, ele vai ser uma mistura, né? A não ser quando a gente está falando de algum produto que pode ser injetado, porque daí na injeção a cor mais forte ela sempre se torna a cor predominante, né? Mas geralmente então vai ter ali uma mistura daquela mesma tonalidade. A gente não trabalha, por exemplo, hoje com catálogo. A gente mostra as possibilidades que a gente tem para os nossos clientes, principalmente de texturas, então a gente consegue fazer algumas peças que têm flocos maiores, outras com flocos menores, outras a gente consegue fazer cortes a lasers e aí fazer camadas diversas criando uma textura diferente. A gente... Dá para imprimir? Então, Carol, ele dá para imprimir, mas ele precisa de um tratamento. É um tratamento que é feito em cima do plástico. Assim. Exatamente, tipo um primer para abrir os poros, para receber. Tem duas formas de fazer. Uma é primer, que é usado bastante, né, no universo do plástico. Outra é um tratamento que você faz, a gente chama de tratamento corona, que você abre os poros do plástico para receber aquela estampa. Mas o polietileno, que é esse material que a gente usa para fazer as lâminas, que são essas lâminas mais costuráveis, que são usadas, que a gente usa muito para encaixe, para a gente poder fazer bolsas, acessórios e peças diversas, essas têm mais dificuldade. Só com o corona, o tratamento corona com o primer não funciona, porque o polietileno ele tem mais dificuldade de receber impressão. E esse tratamento ainda é muito caro, então a gente já tem vários testes, a gente tem muitas amostras com essa questão, mas a gente sempre indica que ao invés de usar a tinta para fazer a impressão, a gente trabalhe com alto ou baixo relevo. E aí sim a gente consegue escrever, a gente consegue colocar a marca, a gente consegue criar texturas. Então vai depender muito de cada cliente, né? De cada empresa. O que é importante, a gente hoje tem um box de materiais. Nesse box a gente coloca um mix de matérias de 0,3, outro mix de 0,5, outro mix de 1 milímetro, com possibilidades diversas de texturas. O cliente olha, vê o que ele mais se interessa, o que tem mais a ver com a marca dele, e ele pode solicitar aquela textura com cores específicas do trabalho que ele está fazendo. Vai combinar com o meu produto se for azul e rosa. A gente vai olhar no nosso estoque e vai ver se a gente consegue atender, porque o nosso estoque ele também é sazonal, né? Como a gente falou, como ele é separado por cor, nem sempre aquela cor que a gente conseguiu naquele momento, ele vai se repetir, a gente vai ter nos próximos 6 meses aquela cor de novo. Então a gente conversa muito com o cliente e a gente fala que é tudo muito exclusivo. Então o desenvolvimento que a gente faz para uma empresa, com as cores que a gente faz para uma empresa, a gente não repete quando a gente vai fazer para outra, né? Para que a gente tenha então esse alto valor agregado nos materiais que a gente desenvolve. Então, é muito legal. A gente já quase fez com vocês vitrine de loja, batemos na trave, né? A gente já quase fez essa renda, mas eu ainda quero desenvolver alguma coisa com essa renda, porque ela é muito linda e acho que dá para ter uma certa sofisticação nessa... Aliás, esse para mim seria o desafio de fazer uma renda, né? Que é como a gente imprime uma sofisticação em algo feito de resíduo e plástico, né? Ia ser muito bacana. Aquelas imagens que você me mandou há um tempo atrás, inclusive, com essa mistura de brancos, off-white e ocre aí. O meu gosto é o que está mais batendo hoje em dia, que eu queria colocar um dia no mercado. Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre a aplicação. Então, a gente já viu... sei lá, capa de chuva, algo nesse sentido. A gente já viu numa luminária, né, que é super legal quando sai a luz, né, naquele plástico malucão, assim, né, dá uma sofisticação, eu acho, no produto. A gente já viu, bom, o óculos, né, que daí foi uma collab com que deu a Sagui, qual que é o nome? Os óculos da Sagui. A Sagui mesmo já foi a collab, já é a Sagui mesmo. Super legal, que daí são laminados colados, né?
desse plástico. O que mais que eu já vi de vocês? Aquele vestido que foi vendido, né? Que ele rodou, né? Por aí, esse vestido. E foi vendido. Fiquei super animada quando um cliente nosso quis comprar. O que mais que tem por aí? Ah, a embalagem que você tá agora com a... É Fernanda Yamamoto? Falei correto? Isso mesmo. Então, a gente tem uma variedade bem diversa, um mix de produtos bem diversos, como você falou, né? Que vai desde os estojos que a gente fez para a Fernanda Yamamoto. A gente tem um cuidado muito grande em desenvolver embalagem com o material da gente, porque o nosso propósito é sempre fazer produtos com alto valor agregado, né? Mas no caso da Fernanda, a gente estava falando de um estojo que levava ali toda uma gama de produtos, né? Um kit que a Fernanda tem para que as próprias pessoas possam desenvolver as peças a partir da modelagem que vai junto. Então tem todo ali um fazer manual que é super bonito, que é super importante. Então a gente tem esse cuidado grande assim de colocar em produtos que tenham aí uma vida, um ciclo muito mais longo. Recentemente a gente lançou vasos que estão lá no Instagram da Rato Roy, vocês darem uma olhada. Estão participando também do prêmio do Art Design Can Do. A gente colocou lá. O que vocês A colocaram gente lá? O by Plastic ou alguma outra coisa? Não, a gente já colocou transformado em produto. A gente colocou toda a linha Corrupil, que é uma Tá. linha, tem esse nome por conta do brinquedo, né? Aquele brinquedo brasileiro, né? Que é feito com resíduos. Ele é inspirado nisso, é um trabalho da Rato collab com o Érico Gondim Design. E essa linha Corrupil, ela é bem extensa. Então, a gente tem as luminárias, como você mostrou, que você tem aí uma lá na Material Lab, né? A gente tem elas de pé, como essa que você tem, que é de pé baixo, de pé alto. A gente tem as que são pendentes. Teve uma que foi para o prêmio Who Plastic Prize no ano passado, que teve lá no Museu Leonardo da Vinci, em Milão, durante o Salão do Móvel de Milão. Olha que E legal. eles foram ganhando, né? Aí a gente fez uma outra versão, que é uma versão que ela é toda monomaterial, toda por encaixes, né? Ela não tem pé, ela é para você colocar na parede ou em cima da mesa, você decide como você vai colocar, a gente chama de Corrupil Free, por conta disso, né? Você decide como vai botar ela na decoração. E a gente começou a desenvolver então os vasos, que também é super interessante, e agora tem uma linha de espelhos também, Ah, que a gente já tá pronta, né? A gente vai fazer também o lançamento em breve. o que que é uma No moldura? É o Ele pé, é faz, uma moldura? ele é da linha Corrupil, né? Então ele vai fazer o desenho da Corrupil e ele vai abraçar o espelho no meio. Então a ideia é incrível porque você consegue fazer uma instalação com Uhum. ele, ou você pode usar ele para você colocar em determinados pontos específicos da sua Uhum. decoração, usar também às vezes como gancho, enfim, ele é bem interessante. A gente também tem oferecido os espelhos da Corrupil também para instalação urbana. Então tem aí várias novidades. A gente vai lançar em breve, possivelmente durante a semana de design de Milão de novo. A gente também tem os produtos que são feitos para moda, então os acessórios. A Rato não só vende o material, como ela também desenvolve o produto. Então, Uhum. a marca que deseja ter uma bolsa, que deseja ter uma pochete, enfim, uma clutch com o material, ela pode entrar em contato com a gente. Se ela não desenvolve, a gente faz com os nossos ateliês, com os nossos parceiros, tanto em forma de collab, como também a empresa, né, dependendo da forma como a gente fizer o desenvolvimento, a empresa coloca a marca dela em cima do produto e com o material da Rato, né? Então, mais ou menos dentro dessa forma de trabalho. A gente também tem feito muitos testes para o desenvolvimento de componentes. Então, para botão, hoje a gente já consegue fazer injeção para botão, a gente já consegue Uhum. fazer injeção para aviamentos diversos, que é muito legal. E como que a gente foi ampliando essa linha, né? Como você comentou, a Material Lab foi a primeira a fazer a rastreabilidade do produto da gente.
estudando a questão do uso de energia, a questão do uso de água, olhando para a origem do que a gente faz, com a questão das associações, das cooperativas, e a gente entendeu que essa transparência, ela não é mais um algo a mais, né? Ela é uma exigência. Os consumidores, eles pegam isso na mão e eles realmente querem saber que esse plástico é 100% residual. Por que a gente fala que o plástico é vegano, esse material Byplastic é vegano? Porque muita gente pergunta, mas o material de vocês, ele é flexível, ele tem eftalato? Porque eftalato é uma coisa muito comum para laminado PU, que a gente vê no mercado, e é algo que é extremamente contaminante. Muito, né? Exatamente, é uma coisa contaminante. Vocês colocam eftalato para você? Então a gente começou a entender que a gente tinha cada vez mais responder essas perguntas, e a Rato no ano passado fez uma inovação junto com a Eu Mostro, que é uma empresa de tecnologia que desenvolveu uma plataforma digital, um sistema digital, que é um selo de origem para tudo que a gente faz. O que é esse selo de origem? É uma novidade que é muito bacana. Nesse selo, quando você acessa o QR Code que vem nos materiais ou que vem nos produtos, você vê a origem de que associação, de que cooperativa saiu aquele resíduo. Ele chega na Rato, ele é transformado, lá a gente coloca os componentes que fizeram parte desse produto, né? Geralmente ele é sempre 100% plástico reciclado, e a gente diz o que ele é, se é PP, se ele é PE, se ele é PET, né? O que compõe aquele material. A gente fala quanto que a gente usou de consumo de água e consumo de energia. Então isso fica muito transparente. A gente tem um botão em que você pode saber mais sobre o material, e lá você baixa o PDF do estudo que a Materiolab fez da gente. Tá lá com a marquinha, com tudo, né, falando desse estudo que a Materiolab fez com a gente. E se ele já é um produto final, a gente coloca mais alguns insights lá de similaridade, né? Que é do resto do caminho para chegar no consumidor final. Além dessas histórias por trás das pessoas que fizeram parte do desenvolvimento, a gente dá ali alguns insights para reparo, para manutenção, principalmente para as peças, né? Por exemplo, a luminária Corrupil, como é que você vai montar, como é que você vai desmontar depois no final do ciclo de vida, como é que você vai fazer um reparo, uma assistência técnica. Ai, cansei, eu comprei uma cúpula muito colorida, quero trocar por outra cúpula. Tem um botão de retornabilidade em que você devolve a cúpula para a gente, e você pode comprar outra com um desconto, né? E aí você pode trocar, e mudou a decoração da casa, aquele negócio não combina mais, a gente faz a retornabilidade desse material. Enfim, é um selo que nos propiciou ter outros modelos de negócio, que a gente tem usado cada vez mais, porque é muito interessante mesmo quando você pensa que você pode, lá nesse canal com o consumidor, você colocar uma modelagem para que ele mesmo dentro da casa dele faça um upcycling daquilo, né? Transformando aquilo em uma outra coisa. Então ele pega a cúpula da luminária Corrupil e ele mesmo transforma num espelho lá dentro de casa, né? Então a gente vem exercitando esses raciocínios nos produtos que a gente desenvolve. Isso que você está comentando, até para quem ainda não pegou o recado completamente, né? Que é essa rastreabilidade do produto, que é saber de onde ele vem, como que é o processo, quanto de impacto tem nesse caminho todo, né? Até virar um produto, isso já está comprovado que não é mais uma tendência, né? Isso basicamente é o que está, pelo menos na nossa seara, isso você está comentando agora que você está passando por isso também, é o que está fazendo agregar valor hoje em dia nos produtos dos nossos clientes ou de pesquisas que a gente faz como referência para mostrar para clientes nossos, né? Hoje em dia, cada vez mais o consumidor quer saber, né? Do que é feito isso, qual que é o impacto disso. As marcas vão cada vez mais ser obrigadas a contar para a gente, né, do que ela é feita, como que é o processo dela, qual que é o impacto dela no mundo. E isso que você comentou agora, e é o que a gente faz, né, na Matéria Lab, e é para isso que a gente está aqui, até fazendo lives e tudo, porque a gente quer extrapolar esse conhecimento para as pessoas, né, se a gente puder participar um pouco da disseminação disso, né, é a nossa missão.
de sucesso, assim, nosso indicador de sucesso é a gente poder alcançar mais gente, né? E o que você comentou agora no final, da preocupação, né, do final desse ciclo, ou a preocupação que uma marca tem de ajudar, né, quem está consumindo aquele produto, quem está usando aquele produto, a não só entender todo esse passado, né, que o produto carrega, né, do que ele é feito, dos impactos e tal, como também o que fazer com aquilo, como usar isso da melhor maneira, como devolver isso para a marca se for o interesse dele, né? Ou seja, qual que é o potencial de manter esse ciclo por mais tempo, né? Que eu acho que é o que a gente está mais lutando para a gente proporcionar, né, Flá? E, ô, Flá, Exatamente, Carol. não, É pode muito falar. importante porque tem que olhar para trás e tem que olhar para frente na cadeia, né? O para trás é a origem, é contar a origem, contar os processos humanos, né? Contar o impacto positivo, social, ambiental que você tem daquilo. E o para frente é você começar a se responsabilizar pelo que você faz. Né? Porque a gente facilmente a gente transfere essa responsabilidade para o consumidor. E essa responsabilidade não é só do consumidor, ela é Exato, todos principalmente nós. de quem coloca aquilo no mundo, né? Então, Claro. o que eu falo muito para as marcas que procuram a gente, porque isso acontece também, assim, marcas procurarem a gente para a gente recuperar os materiais das embalagens daquela marca para o desenvolvimento de outras marcas. De outros produtos, né? É importante cada vez mais as marcas começarem a se preocupar com take back. Como é que elas vão fazer a recuperação desses materiais que estão lá na ponta do consumidor e transformar de novo em insumo, em produtos para a própria marca, né? Então a gente Você me sempre falou fala, uma olha, coisa aqui para trás também. que me lembrou essa história da responsabilidade das marcas. E eu, como consultora, fico falando isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, porque é difícil mesmo a gente perceber qual é a participação de todos nós como designers, né? Porque todo mundo é designer, né? Eu adoro falar isso. Hoje eu vou dar uma aula que é o primeiro dia de aula. Geralmente no primeiro dia eu falo essa frase, que todos nós somos designers, porque design vem de designo, né? E designo é a intenção. Então, quando a gente está fazendo um planejamento de um projeto, desenhando um produto, o que quer que seja, né? Planejando um negócio, nós estamos colocando a intenção e é nessa hora que é quase que 70% de responsabilidade nessa hora de planejar que a cadeia toda vai se beneficiar, né? Imagina, você planejar um negócio já pensando na desmontagem, na reciclagem, no reuso, o que o consumidor Na vai fazer com isso atualização, e se responsabilizar para fazer parcerias para que isso de fato aconteça também, né? Porque não é só largar na mão do consumidor e falar se vira, né? Não, eu vou fazer parte disso, eu vou armar essa cadeia para a gente conseguir colocar isso. Só um adendo, você comentou que você está no What Design Can Do, né? Eu sou, como chama que eu sou? Eu sou uma jurada? Não, sou do comitê julgadora, acho que chama, do What Design Can Do. E por eu conhecer muita gente aqui no Brasil e ser professora do IED, não sei o que, me colocaram lá no global, né? Um pouco mais difícil analisar, enfim, um monte de coisa em inglês, mas muito bacana. E eu tô com acesso aos brasileiros, eu vou dar uma fuxicada para te ver lá. Que tem bastante gente bacana. A Oca Embalagens está lá, um monte de gente que eu conheço, que eu adoro, a tá lá também. Motorcycles, que também faz Exato, bicicletas, né? Faz a exato, parte das bicicletas com plástico reciclado. Eu acho que a exato. coisa mais legal do Art Design Can Do é a rede que eles estão gerando, porque é muito legal, dá para entrar online, quem quiser entrar, dá para entrar Sim, lá no site do Art Design Can Do, tem a parte de onde os projetos submetidos estão abertos para as exato. pessoas conhecerem. E Então, eu para acho que ficar essa fácil, se rede. alguém quiser, What Design Can Do, WDCD, tracinho, acho que Rio, que é o que está mais ativo aqui no Brasil. E qualquer coisa, entra aí na Matéria Lab, que com certeza os primeiros posts aí do feed, um vermelhão, tá falando sobre isso, vai ser fácil. E só para falar por que eu falei isso, e tem a ver da rede que você comentou, porque na verdade, tem duas coisas que você comentou da rede, porque eu faço comentários quando eu analiso, né? Então, tem lá os critérios e eu posso falar com quem colocou o projeto lá alguma coisa, desde um parabéns, que legal o seu projeto, que bacana essa sua ideia, que solução inovadora, alguma coisa assim, e alguma dica, né? Ou alguma pergunta, né? E
Tem vários que eu fiz uma rede sem querer, porque alguém da África do Sul está desenvolvendo um óculos feitos de plástico reciclado. Aí eu escrevo no comentário alguma coisa que eu tô afim e tal, e falo, você conhece a Sagui Óculos? Vale a pena vocês se conhecerem, tarará. Então eu também estou fazendo uma conexão só pelos comentários. E uma outra coisa que você comentou aqui também de alguma outra forma, mas que eu vejo como importância Master Plus a pessoa desenvolve um produto que ele é ou de origem vegetal, bacana, ou origem de resíduos, muito bacana. Mas você não se preocupa com esse final. Então, quase todos que não escreveram sobre a circularidade final do projeto, eu coloco lá no comentário de uma maneira bacana, óbvio, porque também você não é obrigado, tá fazendo uma ideia, né? Tem muita gente que ainda tá na ideia, né? Ainda são muito jovens e tal, mas eu coloco lá no comentário. Adorei seu projeto, tomara que entre, tarará, tarará. Você já chegou a pensar na sua responsabilidade de receber de volta? Tem alguma parceria para desenvolver alguma logística reversa, alguma coisa nesse sentido? Pensando no pós-uso, acredito que isso é super importante para os produtos que merecem uma premiação. Eu escrevi isso para quase todos que não mencionaram essa responsabilidade do ciclo final, porque eu realmente acho isso muito importante. E eu tinha certeza que você ia falar algo nesse sentido, porque eu sou super fã da Rato Roy e eu sei que vocês pensam desse jeitinho circular, né? Bem verdadeiro desde o começo. Ô, Flá, eu acho que a gente termina por aqui, mas eu queria, quer dizer, por favor, diga algumas palavras, se você ainda tem alguma coisa para dizer, porque eu quero também falar do nosso sorteio. Até acho que a gente vai combinar ao vivo se a gente vai fazer ele mesmo daqui a pouco ou não. Se você topar, a gente combina aqui na frente de todo mundo mesmo. Vamos sim, Carol. Então, eu só queria fortalecer hoje o material que a gente desenvolve na Rato, que é o Bioplastic, a gente usa para o desenvolvimento dos nossos produtos, das nossas linhas, para os trabalhos que a gente faz em Collab, mas a gente também a gente disponibiliza, né, para que outros designers, outros arquitetos, outros estilistas possam desenvolver os seus projetos também, porque a gente acredita que a gente precisa impactar e aumentar a escala de transformação que a gente está fazendo para que a gente possa distribuir mais ganhos pela cadeia de reciclagem, né? E aumentar as taxas, né? No ano passado, no ano todo, a gente transformou 0,5 tonelada de resíduos plásticos. Esse ano, agora já em maio, a gente já fez essa 0,5 tonelada, então a gente já vai conseguir chegar no final do ano com taxas maiores. A gente está tentando aumentar muito o nosso impacto, tanto social como ambiental, porque a gente sabe o quão é importante, o quão é preciso. Então, para que chegasse essas propriedades dos nossos materiais para as pessoas interessadas, a gente desenvolveu um kit de amostra que tem um valor para que as pessoas possam fazer os testes. A gente tem 2 tamanhos, tem o tamanho P e o tamanho M, para que as pessoas possam testar, costurar, para que elas possam testar a aplicação. A gente manda um manual de uso em que a gente fala um pouco das nossas experiências de colagem, as nossas experiências com o uso de linha. Então a gente primeiro queria, a gente queria conversar e combinar com vocês que todo mundo que viu a live e entrar lá na Rato Roy e tiver interessado no box de amostra, a gente vai dar um desconto de 15%. É só falar que viu a live da Materialab que a gente atribui o desconto na compra. A gente posta, então, porque, pessoal, a gente combinou isso por WhatsApp e tem o sorteio, e tem o combinado, Carol, ao vivo. E tem o sorteio também. Postar, Flá, logo na sequência e tal, eu posso postar aqui divulgando isso que você comentou, com aquela imagem que você me mandou, que é a imagem do box, né? Você não chamou de box, isso, você chamou Carol. de outra coisa. É box de materiais, box de amostras. Carol, e aí eu coloco só que são ali para colocarem um MLab, que é o que a gente usa, para saber que veio da live, algo assim. E aí a pessoa recebe o desconto. Perfeito. Carol, são 2 coisas. Uma é o voucher para ganhar o desconto e a outra é o sorteio para a Materialab. A Materialab vai ter um box, né, só dela, para ela poder sortear daqui a pouco lá no feed da Materialab Design. Então continuem acompanhando a Materialab, que logo, né, a Carol vai lançar isso por lá.
Então eu tenho 4 recados. Um era esse, então vamos fazer um sorteio. Na verdade virou 5. Tem o sorteio e tem o desconto do voucher e a gente posta sobre isso. O outro recado, ele não é tão recente assim, mas acho que vale. Depois eu posto também. Isso aqui está escrito Atlas do Plástico. Tem uma fundação, eu não sei se eu vou saber falar o nome correto, mas é Heinrich Böll. Eu vou postar e vou colocar direitinho o nome dessa fundação, tá? Se alguém conseguir escrever aqui no nosso comentário, ajuda. Mas se vocês entrarem e googarem Atlas do Plástico, vocês conseguem baixar isso que eu tenho aqui físico em PDF, que conta tudo sobre o plástico, mundialmente falando. E é muito legal, porque conta quantos existem no mundo, qual é a porcentagem de reciclagem, qual que é o problema do plástico, essa questão que a gente comentou aqui do PET, do PP e de todos os outros 20 tipos de plástico existentes no mundo. Vale muito a pena para quem curte esse assunto. O outro recado, a gente sempre faz workshops, que geralmente são presenciais, a gente está fazendo online agora, e vai ter um agora dia 28 e 30 de junho, e vamos começar a divulgar, acho que ou amanhã ou quinta-feira. Tá muito legal esse workshop, porque a gente está fazendo agora umas interações online, e a gente vai envolver os fornecedores também. Vamos começar a fazer esse convite para os fornecedores participarem do workshop com mais veemência. E por fim, próxima live, semana que vem, vai ser na quarta-feira, a gente vai divulgar também, esse mesmo horário, 17h17, é um número cabalístico aí pra gente, e vai ser com a Oca Embalagens, que fala, a gente vai comentar sobre os bioplásticos daí, né? Ou determinações de como que a gente está transformando os polímeros e vegetais em polímeros, né? E a gente vai falar sobre esse específico, que é a partir da fécula de mandioca. Flá, eu adorei essa nossa conversa, muito obrigada, faremos mais. E depois, então, eu vou postar isso que a gente prometeu do voucher, do sorteio, e vou também divulgar o que a gente fez, que foi aquele ciclo de vida que gerou, né, uma espécie de um infográficozinho cheio de flechinhas contando um pouco desse rastreio que a gente fez, eu te contei até, mas não te mandei, não te enviei. A gente fez um grafismo mais bonitinho, um pouco melhorado do que daquela outra vez. Eu te mando antes para você aprovar e a gente divulga também para as pessoas verem. Obrigada, Carol. Foi um prazer conversar contigo, um prazer conversar com o pessoal da Material Lab Design que está aí acompanhando, que está aí curtindo, né, essa conversa. Obrigada mesmo. Foi um prazer gigante falar de algo que é tão importante, né? Que é pensar um pouco mais. A gente fala que no plástico não basta só falar de reciclagem, a gente tem que falar de design, porque é o coração, como a Carol falou, né? É o planejar, é o pensar antes, é o colocar critérios claros antes da gente desenvolver aquilo. E, enfim, muito feliz de estar aqui. Muito legal, gente. Então sigam a Rato Roy para quem não conhece. Tem gente já falando que adorou conhecer, que bom. É para isso que a gente está fazendo essas lives. Vou botar aqui nos comentários. Comentem, critiquem, porque agora que a gente saiu da casinha, a gente está por aqui fazendo lives. Quanto mais ideias, críticas, melhor para a gente. Tá bom? Valeu, Carol. Um beijo. Obrigada, tá? Tchau, querida.